algumas informações sobre o Dr. Euler. Ele é professor na Faculdade de Medicina da Selma, no Maranhão. Também fez residência no Hospital Geral de Fortaleza. Certo, prof? Está confirmando. O doutorado pela Rede Nordeste de Biotecnologia. E o Dr. Euler é neurocirurgião. Vai estar ministrando o trauma raquimedular para a gente hoje. Então, depois das devidas apresentações, vamos aqui para a quarta aula EAD da noite. Da noite não, do dia. A gente vai se acostumando tanto ao EAD que já vai confundindo as aulas. Então, começando aqui a nossa apresentação. Boa noite, já foi feitas as devidas apresentações. Uma coisa interessante e que eu queria falar para vocês é que o trauma raquimedular, por vezes, não é uma doença que vem para o neurocirurgião, né? Muitas das vezes as doenças que acometem a coluna acabam, por algum momento, sendo encaminhadas à ortopedia, sendo aí o caso uma especialidade que nós acabamos por dividir um pouco esses pacientes. Porém, o neurocirurgião sai com uma formação também de coluna. Só isso eu queria deixar claro para vocês, que quando for encaminhar um paciente, encaminhar para o neurocirurgião não está errado, né, com relação à conduta com o paciente de vocês. Falando especificamente sobre um tópico do trauma, que é o trauma raquimedular, não trauma craniano, nós temos algumas particularidades bem características do trauma raquimedular. Sendo uma delas essa daqui, que talvez seja aquilo que acabe guiando boa parte desses pacientes para ser avaliado por nós. É a possibilidade de lesão medular. Não somente o trauma ósseo, né? Não somente a fratura, mas sim a lesão de estruturas nobres que essa arcada óssea protege. 5% dos doentes com lesão cerebral apresentam uma lesão de coluna também associada, isso pela dinâmica do trauma, né? Você tem um trauma, às vezes, de grande impacto. Associado, e 25% dos doentes com trauma de coluna tem pelo menos, no caso, uma lesão cerebral associada. Então, quem fratura coluna provavelmente terá também uma fratura ou lesão craniana. 55% dos traumas raquimedulares são da região cervical, principalmente por conta da mobilidade que essa estrutura nos permite, que é a porção cervical. Na sequência, torácica, tóraco-lombar e lombosacra detém o restante dos casos, uma vez que são estruturas mais rígidas. A torácica, por conta do arcabouço do gradil costal, a estrutura lombar por conta da estrutura das próprias vértebras, e a lombosacra principalmente por conta da estrutura óssea da arcada sacral. Aproximadamente 10% dos doentes vítimas de trauma de coluna cervical apresentam pelo menos uma segunda fratura em uma outra vértebra, caracterizando dessa forma um trauma e uma dinâmica de trauma, às vezes de alto impacto. Pode passar, por favor. Aqui, dessa forma, vocês podem ver à direita do vídeo uma imagem esquemática, um desenho de uma coluna num corte sagital, tendo ali a curvatura ou lordose cervical, a curvatura ou cifose torácica, curvatura ou lordose lombar, para não esquecer, ó, LL, lordose lombar, e a curvatura ou cifose sacral, sendo aí nós temos um S, né? O certo é ter um S, né? Porque dessa forma de estrutural nós conseguimos equilibrar os pesos nessa balança que é a estrutura óssea com os seus discos intervertebrais. Aqui à direita de quem olha é uma visão póstero-anterior, no que seria um corte coronal, né? Vértebras cervicais, vértebras torácicas. Reparem, as vértebras lombares têm uma estrutura óssea maior e, por fim,
o gradil, né? No caso, a arcada óssea sacral e coxígena, com muito mais estrutura óssea e rigidez com relação ao trauma. Pode passar. Aqui, uma vértebra, uma característica vértebra torácica, né? Sempre olhando aqui de baixo para cima é antero-posterior. De anterior para posterior, nós temos o corpo vertebral. A estrutura do corpo vertebral está colocada os discos intervertebrais. O pedículo, que é uma estrutura óssea rígida e curta, que interliga com a porção posterior da vértebra. As facetas, tanto superiores como articulares do gradil costal. A lâmina, que liga os processos transversos aos processos espinhosos. E se vocês passarem aqui, ó, a mão nas costas e quem sentir a pontinha de cada vértebra, você está passando a mão nos processos espinhosos das suas vértebras. Nas pessoas mais magras é mais fácil perceber. Nas pessoas que têm uma musculatura mais avantajada ou hipertrófica, ou mesmo pacientes obesos, você tem mais dificuldade em palpar. Hoje eu fiz a punção lombar de uma jovem de 23 anos, eutrófica, né? Não é nem obesa, nem muito magra. Foi fácil de palpar e fácil de passar a punção lombar. Depois até mandar o vídeo para vocês olharem, porque eu uso um raquimanômetro, a gente mensura a pressão do líquido dentro da medula. E aí a gente passa, no caso, né, a agulha de punção por cima do processo espinhoso entre as vértebras L3, L4, L4, L5, permitindo com que dessa forma você consiga acessar bem aqui, ó, a pontinha da porção posterior do canal medular, que é o forame vertebral, e tirar um pouco desse líquido. Pode passar. Então, a anatomia da medula, isso é essa estrutura que fica dentro do forame. Ela, no adulto, ela termina por volta do nível de L1, a medula, porém, existe a caudecrina, que é uma continuidade. Na criança, isso tende a terminar mais embaixo. Ao longo do crescimento da criança, a coluna vai crescendo, porém a medula vai sendo puxada para cima. Ela não cresce na mesma velocidade do estirão, do crescimento. E nessa imagem, nós vemos aqui de anterior para posterior dois feixes, um feixe dorsal sensitivo e um feixe anterior motor. O feixe dorsal sensitivo tem um abaulamento, que é o nódulo do cordão posterior. Essas estruturas aqui da coluna dorsal ou coluna posterior, que são o fascículo grácil e o corneiforme, são estruturas sensitivas que correm na porção posterior da medula, carregando feixes aferentes, né, que vêm das estruturas periféricas, subindo toda a medula e indo para a região do sistema nervoso central. O trato córtico-espinhal lateral também é sensitivo, que corre lateralmente, e o trato espinotalâmico, que são estruturas motores que correm anteriormente na medula. Pode passar. Na avaliação primária de um paciente com TRM, sempre pensar no ABCDE, e na avaliação secundária, pensar aí nas possibilidades do ampla, né? As possibilidades ou outras características da história clínica do paciente que levaram à dinâmica do trauma ou mesmo ao entendimento das comorbidades do paciente. Reavaliar o nível de consciência, principalmente escala de coma de Glasgow e pupilas. Hoje existe uma escala de coma modificada em que você já acrescenta a pupila, e a avaliação por final, depois de você fazer todo o ABCDE, que é a manutenção das vias aéreas, preservação ter um acesso venoso e, por fim, a avaliação neurológica pormenorizada, avaliando principalmente dor à palpação, deformidades visíveis ou palpáveis, edema, principalmente cervical, ou mesmo avaliação para visualizar um trauma penetrante, né? O exame neurológico, você, nesse paciente, tem a possibilidade, caso
de avaliar uma paralisia ou mesmo parestesia. E, por fim, avaliar os reflexos superficiais e profundos, que aí você consegue definir o diagnóstico topográfico das lesões. Sempre num paciente neurológico, tentar enquadrar ele dentro de um diagnóstico sindrômico. Por fim, avaliar e enquadrar esse paciente dentro de um diagnóstico topográfico. E, por último, as possibilidades de diagnóstico etiológico. Pode passar. Nesses pacientes, a função sensorial mais baixa você determina pelos dermátomos. Eu sugiro depois colocar no Google e ver um esquema de como é os dermátomos. A avaliação do grau de força, levando sempre em consideração aqui a escala de 0 para a paralisia total e depois ou 5 para a força normal. Avaliar as possibilidades de reflexo. Um deles é a contração voluntária do esfíncter anal. Em alguns pacientes você consegue avaliar e perceber quando ele está ausente, e a zona de preservação parcial, que você consegue também caracterizar, avaliando, no caso, o nível do trauma raquimedular. Levando em consideração que existem outras escalas, como Ásia e Frankel, para caracterizar o trauma raquimedular. Aqui são os dermátomos, que eu sugiro que você tenha e que você veja e tenha todo o tempo isso facilmente. Existe uma outra exemplificação, que era o que eu queria que vocês colocassem no Google, que é essa imagem como se fosse a imagem não em ortostase como esse indivíduo tá, mas sim como se tivesse em 4 patas, né, em decúbito ventral, com os braços e as pernas esticados, né? E o esfíncter, a abolição do reflexo do esfíncter anal é normalmente quando você tem acometimentos mais baixos. Aqui são os miótomos. De C5 a T1 é o plexo braquial, de L2 a S1 é o plexo crural, que são somente estruturas relacionadas aos membros. Pode passar. Dessa forma, considerando o nível sensitivo e motor mais baixo possível, diferenciar o nível ósseo do nível neurológico. Pode voltar um pouquinho? Se vocês repararem aqui, nessa imagem à direita, por vezes a medula termina em L1, só que existem raízes que vão até S4, né? L5, S1, então, às vezes o nível neurológico não é o mesmo nível da medula. Pode passar? É importante identificar a gravidade da lesão, uma paraplegia incompleta, onde provavelmente deve ser uma lesão torácica incompleta, uma paraplegia completa, lesão torácica completa, quadriplegia e quadriplegia incompleta e completa, e diferenciar a lesão instável de uma lesão estável. Principalmente as lesões estáveis. Pode voltar, que eu queria exemplificar aqui que é uma lesão instável. Pode voltar. Onde tem a coluna. Isso. Quando vocês olham aqui, a coluna, o corpo vertebral a gente considera como uma coluna anterior. A parte das facetas a gente considera como coluna média. E a porção posterior, que são os processos espinhosos, a gente considera como coluna posterior. Então, a coluna ela é composta pela anterior, média e posterior. Quando você há uma ruptura de pelo menos 2 colunas, uma anterior e uma média, você tem uma instabilidade. Uma posterior e uma média, você tem uma instabilidade. Ou quando há uma irregularidade, né, uma listese, onde você tem uma irregularidade do gradio, né, da continuidade, você considera como instabilidade. Isso nas colunas de C2 para L5. C1, côndilos occipitais C1 e C2, existem características diferentes para considerar a coluna como instável. Pode passar. 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 Bota um pouquinho. Isso, lesão instável. Pronto, pode passar. Aqui a gente estava considerando lesão motora, sensitiva e a instabilidade óssea, mas existem apresentações clínicas de lesão medular. Você rompeu a estrutura óssea e contundiu a medula. E você pode ter 2 exemplos de complicações do trauma. Um deles é o choque neurogênico,
e o choque medular. Choque neurogênico se caracteriza por um paciente com características de um trauma raquimedular, que chega no pronto-socorro com hipotensão, por instabilidade simpática e bradicardia, principalmente por perda do tônus vasomotor e inervação simpática. Isso é principalmente de T6 para cima, onde ficam os complexos simpáticos. O choque medular é a perda da função neurológica. Pode acontecer em qualquer parte da medula e pode ser normalmente temporário. Então, o retorno do reflexo bulbo-cavernoso indica, por exemplo, o fim de um choque medular. Choque neurogênico é uma alteração simpática. O choque medular é a perda da função neurológica da medula, que normalmente em traumas mais leves tem uma função e perda temporária. Pode passar. Outro acometimento interessante aqui são as síndromes medulares. Nós vimos choque medular e nós olhamos choque neurogênico. Porém, o trauma da medula pode causar síndromes específicas dependendo de que porção da medula foi acometida. Nós temos 4 possibilidades mais comuns. A síndrome medular central, em que o acometimento é no centro da medula, muitas das vezes por um tumor, não necessariamente somente pelo trauma. Em que há uma perda de força mais acentuada em membros superiores, porque os tratos motores dos membros superiores passam mais no meio da medula. Os membros inferiores normalmente são mais preservados e, principalmente, a espinha anterior. Muito comum também seringomielia, né? Ou seringomielia traumática. A síndrome medular anterior é quando você pega aqui em vermelho só a porção anterior da medula, e o que eu falei para vocês, a porção anterior da medula ela é motora, porque os tratos sensitivos eles passam na porção posterior, nos cornos posteriores. Então, se eu tenho um acometimento exclusivamente motor, eu tenho perda da força e perda da sensibilidade neurológica. Mas, doutor Elson não falou que o trato sensitivo passa posteriormente, porém, o trato espinotalâmico lateral, que é responsável pela dor e pela sensação térmica, passa lateralmente. Então, no paciente com síndrome medular anterior, ele tem um acometimento de força e de sensibilidade dolorosa térmica. Porém, a sensibilidade do tato epicrítico e proprioceptivo, ela é preservada porque ela passa posteriormente, sendo a propriocepção e a pressão profunda preservadas. Na síndrome de Ball-Sequard, que é uma lesão somente de um lado da medula, vamos lá pensar a alteração de força do mesmo lado da lesão, a alteração sensitiva do mesmo lado da lesão, porém, tátil e dolorosa preservada do lado contralateral. Mas, doutor Euler, por quê? Porque o trato espino ou córtico espinotalâmico lateral, ele cruza no mesmo nível da lesão. Então, acaba de um lado sendo preservado, no caso do lado da lesão, e do outro lado não. Síndrome do cone medular, como eu falei para vocês, a medula só vai até L1, abaixo da medula de L1 é cone medular. Quando há um acometimento e trauma naquela região, você tem a reflexia da bexiga e trato gastrointestinal e membros inferiores, porque as estruturas nervosas descem na coluna L5 e pode estar preservado os reflexos bulbo-cavernoso e da mictúria. A síndrome da cauda equina é quando só pega na região da cauda equina, em que você tem a hipoestesia em sela, como se você estivesse sentado num cavalo ou numa bicicleta. A região em que toca o cilindro, né? Ela fica ali com hipoestesia, tem a reflexia de bexiga e também acometimento de membros inferiores. Isso aqui cai em prova de residência. Dessa forma, apresentando um quadro clínico do paciente e as possíveis alterações medulares. Pode passar. Dessa forma, como nós temos que olhar, já até comentei, ver um alinhamento dos corpos vertebrais, ver o contorno das vértebras,
ver se tem estrutura óssea acometida, perceber se existe a presença de espaços discais preservados, ou mesmo se há alguma estrutura como corpos vertebrais no canal medular ou mesmo um projétil de arma de fogo. Na incidência antero-posterior, avaliar também contorno, altura dos espaços, posição dos processos espinhosos e um alinhamento, para avaliar se existe alguma irregularidade na coluna. Antero-posterior transoral é quando nós avaliamos, que eu falei ainda há pouco, C2 e C1, porque C1 e C2 são vértebras que têm um formato diferente. Passa. Aqui, uma visão látero-lateral, onde você há uma estrutura. Essa estrutura aqui, ó, que vocês olham mais superior, tracejadinha à esquerda, é C1, a logo embaixo é C2, e essa estrutura aqui, que é como se tivesse uma por dentro da outra, é o processo odontoide de C2 em C1. Aqui, ó, também uma visão. Aqui, esse que parece um dentezinho menor, na segunda figura, é o arco anterior de C1, e aqui o processo odontoide também. E aqui, ó, ABCD, é como se nós estivéssemos olhando as colunas de A para B, a coluna anterior, composta pelos corpos vertebrais, de B para C, coluna média, composta pelos lâminas e pedículos, e a coluna posterior, C para D, são os processos espinhosos, eles têm que estar alinhados, senão você percebe irregularidade e possível instabilidade. Pode passar. Aqui, ó, é uma visão não mais esquemática, mas uma visão de raio-x, antero-posterior na imagem à esquerda e látero-lateral na imagem à direita. Vocês podem ver aqui, ó, que há uma discreta irregularidade, às vezes é posicional, e às vezes como a pessoa se posiciona para fazer radiografia, mas a gente, pelo menos aqui, eu não percebo nenhuma fratura ou trauma dessas imagens. Pode passar. Cerca de 5% dos pacientes apresentam pioras dos sintomas neurológicos após a admissão, muitas das vezes porque não recebem um atendimento pré-hospitalar adequado, principalmente por falta de proteção da coluna ou mesmo isquemia da medula, né? Ou edema. Se a coluna estiver protegida, a abordagem pode ser adiada mesmo, né? Você pode fazer um que a gente chama de instabilidade externa com um colete, dando prioridade à recuperação hemodinâmica do paciente. Às vezes os pacientes vêm com fraturas ou contusões em outras estruturas, principalmente estruturas abdominais ou pulmão. A imobilização em prancha rígida deve ser removida. Algumas pessoas acham que o paciente pode ficar de 2 a 6 horas. Não pode. Paciente em prancha rígida tem risco de fazer úlcera de pressão. Então tem que ser rapidamente retirado e colocado num local onde ele possa ser mobilizado de forma adequada. A ausência de dor e de hipersensibilidade ao longo da coluna vertebral exclui a presença de lesões significativas. Se o doente está em coma e tem alteração do nível de consciência, o diagnóstico ele tem que ser por imagem. Você não consegue liberar esse paciente simplesmente pelo exame neurológico. Pode passar. A retirada do colar cervical, que muitas das vezes esse paciente chega no pronto-socorro com o colar cervical, ele deve ser feito caso não haja dor à palpação da estrutura cervical, tanto à palpação como ao pedido de que o paciente movimente a cervical, e ele não pode relatar dor, ele tem que estar consciente e não pode ter nenhuma evidência de intoxicação ou algum tipo de déficit neurológico, até déficit sensitivo. A abordagem do choque neurológico, lembrando para vocês, o choque neurológico, ele é um choque simpático, e com o choque medular é uma alteração exclusivamente de função neurológica. Monitorizar o paciente, porque o paciente faz baixa do tônus, bradicardia e hipotensão. Avaliar a necessidade de reposição de fluido ou mesmo aminas vasoativas, no caso aqui, drogas vasoativas, e no caso a atropina para bradicardia, que é mais indicado.
Pensando aqui numa prescrição, o paciente chegou no pronto-socorro para vocês. Esse paciente tem que ser monitorizado, acesso venoso, monitorização. Pacientes normalmente sentem dor, então fazer analgesia, tramadol, metoclopramida, no caso, pacientes que acabam tendo vômito por causa do analgésico, dipirona diurário, anti-inflamatório diurário. Evitar corticoide, porque o corticoide tanto piora, principalmente pacientes que têm componentes ou alguma comorbidade como diabetes, e não faz diferença nenhuma no trauma medular, como antigamente se sugeria que evitava-se trauma medular. Cuidados gerais, avaliar a necessidade de intubação, se for necessário, ou ventilação mecânica, se for necessário, principalmente em lesões mais superiores. A imobilização cervical deve ser mantida até que se exclua, por imagem e por exame clínico, lesões de coluna cervical. A prancha deve ser retirada o quanto antes e o rolamento em bloco, evitando-se assim úlceras de decúbito. Sonda vesical de demora e registro do débito urinário são necessários quando esse paciente acaba perdendo as funções esfincterianas. Pode passar. No choque neurogênico, o paciente que tem tudo isso e tem choque neurogênico, monitorização, sonda vesical de demora para mensurar perda hídrica, avaliação da pressão arterial, se possível ter uma avaliação da pressão arterial invasiva, que é feita com um catéter dentro da radial, e a pressão venosa central, se possível. Controle aqui da PA, principalmente com cristalóides, mas o ideal, drogas vasoativas. E caso seja necessário, atropina para bradicardia. Pode passar. Aqui são as nossas referências. A 9ª edição é uma edição muito boa, é um livro que você consegue ler rapidamente, é muito tranquilo. E aqui algumas questões para a gente sucintar a nossa reflexão. Você atende um paciente que está inconsciente, o paciente não interage, alteração de nível de consciência. Não tem história de trauma, foi encontrado pela ambulância do SAMU, que vinha de uma outra ocorrência, e foi levado ao pronto-socorro com uma pressão sistólica de 70, o paciente, né? Uma pressão sistólica baixa, e uma frequência cardíaca de 80. Nessa situação, qual é a nossa hipótese diagnóstica? Choque neurogênico, choque cardiogênico, sem nenhuma história de alteração cardíaca. Choque hemorrágico, poderia ter sido citado na enunciado que o paciente perdeu muito sangue. Choque obstrutivo ou desidratação grave. Muito provavelmente, justamente neurogênico por perda do tônus e um acometimento simpático. Pode passar. Jovem de 23 anos, jovem, homem, provavelmente, vítima de ferimento por arma branca. Os homens brigam mais, se ferem mais, têm um risco maior de morte por trauma. Por arma branca em pescoço. Admitido no ponto-socorro, o exame apresentava-se alcoolizado, pelo histórico que tinha se envolvido numa briga, respirando espontaneamente, apesar de tudo isso, hemodinamicamente após monitorização, com um ferimento de aproximadamente 2 centímetros, na extensão de zona 2 do pescoço. O pescoço dividia 1, 2, 3 em zonas, e muito gemente à palpação cervical. Com relação ao caso, podemos afirmar que trata-se de uma região 2, provavelmente de difícil acesso cirúrgico, porque ali contém uma série de estruturas, principalmente as carótidas e a região da traqueia, mais central, e pois vai do ângulo da mandíbula à base do crânio. Do ângulo da mandíbula à base do crânio é a região 1, não 2, né? Região 1 é do contorno da mandíbula à base do crânio, a região 2 é essa região mais central, e a região 3 é da porção inferior da cartilagem cricóide até a altura das clavículas. A dor, a palpação no pescoço representa o sinal maior de lesão, podendo ser uma lesão cervical. Estando indicado o tratamento operatório? Talvez, né? Não há lesão interna, a gente não pode dizer isso, pois o paciente tem um ferimento por arma branca, pois o doente está respirando. Isso não se justifica que você pode ter uma lesão tamponada, portanto, deve ser apenas a limpeza. Nunca em medicina,
é assim, sempre avaliar, sempre examinar bem seu paciente, as coisas não são simples, né? Esse ferimento não apresenta sinal maior de lesão, portanto, é passível de tratamento cirúrgico seletivo se houver necessidade. A cervicotomia exploradora é mandatória, pois o doente está em nível de consciência alterado. E aí? A A está descartada, porque não é zona 1. A B também está descartada. Respirar espontaneamente não justifica. E a gente fica aqui entre D e E. Nosso paciente pode ter uma lesão de estrutura nobre? Pode. Nosso paciente pode ter uma lesão cervical, óssea e medular? Pode também. A cervicotomia exploradora é mandatória, a gente vai abrir o pescoço do paciente só para procurar se tem alguma coisa? Não se justifica, né? Então, normalmente a gente tem aqui um tratamento cirúrgico seletivo depois dos exames complementares adequados, principalmente Doppler de carótidas, né? Ou mesmo uma tomografia ou angiotomografia cervical. Pode passar. E aqui é um espaço em branco para as perguntas que vocês tiverem. A universidade é